Glória a Deus. Bom dia a todas, a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar chegando, inundando a sua casa nessa manhã, em nome de Jesus. Nesse dia qual Deus separou, mais um dia estamos reunidos como o corpo de Cristo, como igreja, para estarmos louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Que aonde essa palavra esteja chegando, Deus esteja abençoando o seu coração, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser o provedor da sua casa, em nome do Senhor. Estamos com as portas fechadas, mas o corpo de Cristo ele não para. O corpo de Cristo ele continua desbravando em nome de Jesus. Ele continua levando a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, seja através de rádios, televisões, seja através desse canal, que você possa sentir a graça do Senhor, a paz do Senhor inundando você, a sua casa, a sua família, e nesse instante, nessa manhã, em nome de Jesus. Sabemos que até hoje, em nome do Senhor, tem visto tantas coisas acontecer, mas até aqui o Senhor tem guardado, até aqui o Senhor tem abençoado a nossa casa, em nome de Jesus, e estamos alegres, estamos de pé, porque o Senhor tem guardado nossa vida, que o Senhor tem dado a provisão para a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. É motivo de alegria, é mais um mês que hoje está se encerrando, e a gente pode imaginar, a pergunta que eu faço para você, até que o Senhor tem guardado, até que você tem sido alegre, agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua casa, na sua família, é motivo de parar para refletir e lembrar, nada Deus tem deixado faltar na nossa casa, nada tem deixado faltar na nossa família, em nome de Jesus. A pandemia está aí sim, fazendo essa bagunça, mas a nossa casa, graças a Deus, não chegou nada, porque Deus tem guardado em nome do Senhor. Então é motivo de alegria, é motivo de estar todo dia louvando, orando o Senhor, e principalmente, igreja, agradecendo em todo o tempo, porque o Senhor, Ele está às portas, Ele quer algo de novo para nós. Não sabemos o que Deus tem preparado para essa nação, mas Ele quer que nós o acheguemos, voltemos ao compromisso de ter uma relação de pai e filho com o Senhor novamente, em nome do Senhor. Então que você possa estar bem alegre, louvando o Senhor todos os dias na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, ore ao Senhor, fale com Ele, não deixe de conversar com o Senhor, em nome do Senhor, porque muitas vezes a gente achamos que conversar com o Senhor, falar com o Senhor é somente quando vamos para a igreja. Nós temos que conversar com o Senhor todo momento, nós temos que estar íntimo com o Espírito Santo a todo momento. Se você está ali furando buraco, é motivo de estar adorando o Senhor. Se você está dirigindo, é motivo de estar conversando com o Senhor. Não deixe somente porque a porta do templo foi fechada, que você venha desligar da presença do Senhor, mas o templo do Espírito Santo somos nós, em nome de Jesus. Ele habita em nós, em nome do Senhor, e Ele quer a cada dia a oportunidade de ter um compromisso com você, um compromisso com nós, em nome do Senhor, porque a palavra do Senhor também fala, Jesus fala, vos deixarei o Consolador. Esse Consolador, Ele é tão maravilhoso, que Ele poderia ter escolhido morar em qualquer lugar, mas Deus colocou Ele viver dentro de nós, dentro da nossa vida. Ele habita em nós, em nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, louvando sempre em nome do Senhor. Está difícil, louve. Não vê a solução, louve o Senhor, porque através do louvor as muralhas vão romper, vão cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Mas permaneça firme, que breve tudo vai passar, e em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluias, Deus. Pai, nessa manhã e nesse dia nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que o Senhor tem abençoado até aqui, Pai, em nome do Senhor. Pai, muitas vezes ficamos preocupados, Pai, com o dia de amanhã, ficamos preocupados com o que vamos fazer daqui a pouco, Pai, com os boletos, Pai, com as cobranças, Pai, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Tu és o Pai amado, nossa provisão, em nome do Senhor, Santo Espírito, vem derramando em nós, Pai, paz, derramando em nós alegria, em nome do Senhor, que nós não venhamos ficar preocupados, Pai, com as circunstâncias, Pai, ao nosso redor, mas que nós possamos a cada dia nos lançar em Tua presença, nos lançar em Tua presença, nos lançar, Pai amado, no lugar secreto da adoração. Espírito Santo do Senhor,
renova, Pai, casas nesse momento, visita cada casa, visita cada coração. O Senhor que sonda e conhece, Pai, cada vida, sabe o que tem precisado, em nome de Jesus. Renova a fé, Pai amado, aqueles que se encontram agora, Pai, frio espiritualmente, Espírito Santo do Senhor, renova, Pai, restaura, Pai, casas, Pai, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, vidas venham reconhecer que só o Senhor, Pai, é Deus, que só o Senhor é o Salvador. Espírito Santo do Senhor, reaviva a tua igreja, Pai, para voltar ao primeiro amor, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor, que não venha ser motivo, Pai, para ficar parado nesses dias, mas sem motivo para se achegar mais a Ti, mais a Tua presença, mais aquilo que o Senhor quer, que é a adoração, que é o compromisso, Pai, em nome do Senhor. Senhor Deus amado, em nome do Senhor, renova o Teu povo, renova esse Brasil, e que nós, Pai, como os filhos do Senhor, Pai, possamos a cada dia, Pai, se achegar mais a Ti, chegar mais à adoração, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Que você na sua casa, igreja, não deixe de clamar, volte para a presença do Senhor. Não é motivo de, às vezes, aí o templo está fechado e você se desligar da presença do Senhor. É hora de chegarmos mais perto do Senhor Jesus, e pedir ao Senhor que possamos estar firmes, que Ele é a nossa rocha, em nome do Senhor. Vamos orar pela nossa cidade. Onde você estiver, feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Ore pelo seu bairro, que o Senhor, Ele está operando, Ele está aguardando, em nome do Senhor. Você pode ir na sua casa, onde você estiver, levante suas mãos, comece agora a orar para a sua casa, porque eu creio que o Senhor tem guardado a sua casa, o Senhor tem guardado o seu bairro, e grandemente Ele vai guardar a nossa cidade, em nome de Jesus. Tem notícias más, sim, mas graças a Deus, Deus tem operado, Deus tem guardado, em nome do Senhor. Pai, nós colocamos nossa vida em Ti nessa manhã mais uma vez, em um só clamor, Pai amado, em cada casa agora, em cada família, em cada coração. Nós oramos em favor da nossa cidade, Pai, em nome do Senhor. Pai, sabemos que a nossa cidade tem sido assolada por notícias más, Pai, por coisas, Pai, que tem tentado muitas vezes assustar o nosso coração, tem tentado assustar a nossa fé. Mas em nome do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que não venhamos temer a má notícia, porque o Senhor é a nossa garantia, que nós seremos sarados, transformados, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos garante, Pai, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, Pai. Por isso, Pai, renova a fé do Teu povo, Pai, para voltar para a Tua presença, não voltar para o que o homem está dizendo, mas para voltar para que a Tua palavra tem falado, que nós somos mais que vencedores, para que nós somos mais que vitoriosos, em nome do Senhor. Pai amado, Deus Santo, renova o Teu povo, Pai, renova essa cidade, renova cada líder, renova, Pai, cada pessoa, Pai, em nome do Senhor. Oh Deus amado, Deus Santo, renova o Teu povo para voltar, Pai, à essência da adoração que é em Ti, Pai, em nome do Senhor. Espírito Santo do Senhor, guarda cada bairro, cada canto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seu Espírito Santo, nesse momento nós colocamos em Ti nosso Brasil, nossa Minas Gerais, em Tua presença, que o Senhor continue derramando a Tua provisão, guardando e livrando, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha ser cada dia, Pai, cada casa inundada pela Tua presença, porque é só no Senhor há o socorro, só em Jesus Ele é a nossa segurança, em nome de Jesus. As notícias estão aí, mas elas não interferem em nossa fé. A nossa fé não é limitada por que a mídia diz. A nossa fé não é limitada por o que as pessoas da rua estão dizendo. A nossa fé, em nome de Jesus, é limitada pela palavra do Senhor Jesus. Nós não estamos andando pelos homens, nós andamos pelo Rei dos Reis, Salvador, que é Jesus Cristo. Ele que guarda a nossa casa. E no livro de Salmos, no capítulo 126, em nome de Jesus, o versículo 3 fala: coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Às vezes a gente não tem visto o agir de Deus, mas Deus tem feito grandes coisas na nossa casa.
O Senhor tem visto grandes coisas em nossas famílias, em nome do Senhor. Só da praga não chegar à nossa casa já é motivo de dizer grandes coisas o Senhor fez por nós. Porque a nossa casa tem sido guardada em nome do Senhor. Porque muitas vezes preocupado, mês que vem não tem um salário, nossa, como eu vou fazer? Mas o maior privilégio, igreja, é ser guardado pelas mãos poderosas do Senhor Jesus. Porque não adiantamos nós ter dinheiro, carro, casa, se não tivermos saúde. E graças a Deus, Deus tem guardado o mais importante, que é a nossa saúde, em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus. Então alegre-se todo dia, levante toda manhã e diga: grandes coisas o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Santo Espírito, nós te louvamos nessa manhã, e nós te entronizamos e pedimos: Senhor, Pai amado, renova o teu povo, cada casa, cada família, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, tu és nosso consolador, e nessa manhã, Espírito Santo, renova a fé do teu povo. Vem sondando agora, em nome de Jesus, cada casa, cada vida, em nome de Jesus, cada pensamento, em nome do Senhor. Que eles possam voltar para a tua presença e crer que o Senhor é a nossa rocha. Tu és nosso consolo, tu és o nosso ajudador. O Senhor está conosco todos os dias, em nome de Jesus. O Senhor não está conosco somente um instante, o Senhor está conosco 24 horas, e guardando, abençoando e livrando, em nome de Jesus. Por isso nós clamamos pela tua presença em cada lar, em cada família, aonde essa palavra está chegando, que o Senhor, Espírito Santo, possa inundar cada família, renovando a alegria e a paz, em nome de Jesus. É o que nós clamamos, em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Aleluias, Deus. E não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei, diga, provei nessa casa essa noite. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Declare: Santo, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa inundar a tua casa, que você possa provar o dom real do Senhor, o dom real maravilhoso do Senhor. Aleluia. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e
vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Poderoso Deus, Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te entregar tudo que nós temos, Pai. Nós queremos te entregar a nossa família, Senhor. Nós queremos te entregar, Pai, a nossa casa, Senhor. Nós queremos te entregar, Pai, essa situação que nós estamos vivendo, Pai. Porque nós sabemos que é só o Senhor que é a nossa cura, Pai. Nós sabemos que é só o Senhor que é nosso refrigério, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, desde o mais novo até o mais velho, Pai, da nação, Pai, comece a tocar, Senhor. Comece a fazer para que haja um abalo, Senhor. Para que a gente entenda, Pai, que a nossa cura vem do céu, Pai. Para que a gente entenda em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós precisamos é da Tua presença, Pai. Que tudo que nós precisamos é confiar em Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, aonde esse louvor, aonde essas palavras entrar, Pai, que haja transformação, Pai. Que haja refrigério, Pai. Que haja renúncia, Pai. Que haja um renovo, Senhor. Pai, não deixe, Pai, que esse vírus, que essas coisas venham abalar a nossa família, Pai. Porque nós cremos em Ti, Pai. Nós acreditamos num Deus vivo, Pai. Nós acreditamos no poder da Tua palavra, Pai. E nós cremos que a promessa do Senhor vai ser cumprida na nossa vida, Senhor. Deus, fique à vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém e amém. Bom dia a todos, Deus abençoe. Que bom estar aqui na Igreja Batista da Lagoinha, Jaboticatubas, mais um culto. Nós estamos transmitindo ao vivo. Como é gostoso. Nós estamos vivendo numa época bem difícil de não poder abrir a porta das igrejas. Mas nós aprendemos que nós somos a igreja de Cristo. Nós aprendemos que, como Deus falou com Josué, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, o lugar tem que ser transformado. Mas Deus começa a dar uma instrução para Josué, começa a falar: Josué, portanto, não desvie do livro da lei, nem para a esquerda, nem para a direita. Medita nele dia e noite, ou seja, a palavra de Deus é nosso guia. A palavra de Deus que vai nos levar para o lugar onde nós devemos ir. É a confiança em Deus, é confiança na palavra, é a dedicação. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como nós queríamos estar hoje juntos, reunidos, abraçando, dando um beijo santo no rosto um do outro, pegando na mão, mas existe uma lei, existe algo que nos impede de fazer isso. Mas eu aprendi uma coisa que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos afastar de Deus. Nada. Eu tenho meditado na Bíblia, tenho lido na Bíblia. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz, no versículo, a partir do versículo 31. Quem está com a sua Bíblia pode abrir em nome de Jesus. Nós vamos ler esse texto. E eu tenho meditado nesse texto, tem mexido muito comigo. Muito comigo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Portanto, os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça,
e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se a gente começar a examinar hoje o que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo numa época difícil. Só por existir a lei das igrejas, está com porta fechada porque algo difícil está acontecendo. Algo que não é de Deus está acontecendo, mas eu vejo essa situação por dois lados. Porque, primeiro, quantas vezes a gente vê pessoas indo na casa de Deus e não levando o reino de Deus para a sua casa? Quantas vezes nós vemos as pessoas na casa de Deus falando, glória a Deus, aleluia, mas usando máscara espiritual, ou seja, usando máscara escondida. O que eu quero dizer com isso? A época difícil que nós estamos vivendo todo mundo hoje tem que sair com máscara. Todo mundo hoje, para a gente entrar em lugar público, tem que estar de máscara visível. Mas deixa eu falar com você a verdade, sabe qual que é o tema hoje? Estabeleça o reino de Deus na sua casa. Estabeleça o governo de Deus na sua casa. Atrai a presença de Deus para a sua casa. Quantas pessoas iam para a igreja e não transmitiam Jesus dentro da sua própria casa? Quantas famílias estavam destruídas mesmo indo na igreja, porque não falavam de Deus, não queriam ficar juntos. Quando tinha oportunidade de ficar juntos, não ficava. Eu encaro essa situação de dois lados. A primeira, que nós temos que ficar mais com a nossa família. Nós temos que cuidar mais dos nossos filhos, instruir mais os nossos filhos, monitorar mais nossos filhos, conversar mais com nossos filhos, nossas esposas, com as mulheres, os maridos. Temos que ter mais diálogo, e a situação nos obriga a fazer isso. Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus, não é só a gente ler a Bíblia, não é só a gente falar de Deus, é a gente transmitir aquilo que Deus está nos ensinando. Muitas pessoas estão sentindo falta da igreja, mas eu aprendi uma coisa, peraí, se eu sou a igreja de Cristo, Cristo tem que ser manifestado dentro da minha casa, através de mim. Olha que interessante esse texto, como diz o tema, esteja debaixo do governo de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer tudo, mas não estamos debaixo do governo de Deus. Esse texto fala que o povo preocupado em comer e beber, mas o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber? Hoje eu vejo uma população, hoje eu vejo o povo preocupado, o que é que vai comer daqui uns dias, o que é que vai beber daqui uns dias, o que é que vai vestir daqui uns dias. A Bíblia fala, busca primeiro o reino de Deus. Esteja preparado para receber o melhor de Deus na sua vida. Esteja preparado para quando Deus falar, filho, eu vou te dar. Senhor, mas eu queria comer uma carne. Às vezes Deus fala, mas você tem um ovo para te sustentar. Quando a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus, é você acreditar que tem um Deus que está te sustentando, sustentando a sua casa, sustentando a sua família. Mas para isso Deus está falando, deixa o meu governo ser estabelecido dentro da sua casa. Deixa algo novo acontecer. Paulo escreve para a carta dos Coríntios, capítulo 5, que em Cristo tudo se faz novo. Mas a pergunta é, nós estamos levando Cristo para dentro da nossa casa, nessa pandemia? Nós estamos reunidos com a família na hora por exemplo, de almoçar, ou de jantar, ou de dormir. Olha, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus, porque nós não fomos contaminados, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus porque nós estamos protegidos, que nós vivemos mais um dia de vida. Buscar o primeiro reino de Deus é muito sério. Não é só ir na igreja, não é só falar de Deus, não é só pegar a Bíblia e andar com ela debaixo do braço, não é só falar, pastor, vem cá fazer uma visita na minha casa, não. Buscar primeiro o reino de Deus é eu entender que a vontade de Deus tem que estar primeiro na minha casa. É eu entender que até hoje Deus tem sustentado e suprido todas as minhas necessidades. Talvez não tudo o que eu quero, porque muitas vezes o que eu quero não agrada a Deus. Mas Deus tem suprido a minha casa e a sua casa até hoje. Só para a gente estar compartilhando essa mensagem de um com o outro online, é porque Deus está sustentando a nossa casa. E para a gente viver debaixo do governo de Deus não é fácil. Por exemplo, pega Noé.
Imagina quando Deus fala com Noé em Gênesis capítulo 6, Noé constrói uma arca. Nunca tinha chovido na terra. Noé construindo aquele monumento e pregando a palavra. Porque a Bíblia fala que Noé era pregador da palavra. Imagina a população falando, esse cara é doido. Esse cara é louco. Só que tinha um governo de Deus reinando sobre a vida de Noé. Tinha o governo de Deus sendo estabelecido dentro da casa de Noé, para a família de Noé. A Bíblia fala que mesmo assim Noé continuou cumprindo a palavra de Deus na vida dele. Noé continuou abrindo o coração de Deus. Eu examino muito o Salmo 121, quando fala, olha, eu elevo meus olhos aos montes e pergunto de onde veio o meu socorro. Imagina Noé falando com Deus, Senhor, tá, eu estou debaixo da tua palavra, mas está todo mundo zombando de mim. Tem pessoas que não estão acreditando, mas Senhor, de onde vem meu socorro? E Deus falando, Noé, o seu socorro sou eu. Noé, o alimento da sua casa sou eu. Noé, sou eu que vou sustentar a sua casa. Você só precisa deixar o meu governo ser estabelecido na sua casa. Você só precisa continuar obedecendo. E muitas vezes nós não queremos obedecer. Se a gente começar a pegar, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão estava quieto na cidade dele, Deus olha para baixo, não vê um homem, vê um coração batendo, um coração que estava disposto, um coração humilde, um coração limpo. Olha para a vida de Abraão e fala, Abraão, sai daí do meio que você vive. Sai de onde você está, Abraão. A Bíblia fala que Abraão, sem hesitar, começa a sair. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Imagina Abraão, se Abraão questionasse, não, Senhor, mas eu não tenho lugar para ir. A Bíblia fala que Abraão nem hesitou, que Abraão pegou todo mundo, pegou o que devia pegar e saiu. Tá, mas para onde nós vamos? Não sei, porque é Deus que sabe por quê? Porque eu estou debaixo do governo de Deus. Nós temos que aprender a viver dessa forma. Nós não precisamos viver com medo, mas sim ser vigilante todos os tempos. Não por causa de que está acontecendo, é porque nós aprendemos que se nós orarmos e vigiarmos, nós iremos mais longe, debaixo do governo de Deus. Abraão se tornou o pai da fé. Se a gente começar a pegar também a história de José, José ganha a túnica do pai dele, Jacó. Olha que interessante isso, Jacó vem instruindo José, instruindo. Uma hora os irmãos de José vão apacentar ovelhas, e Jacó fala, José, leva alimento, vai lá, vê a situação, e traga para a gente, traga para mim que eu quero saber. Só que os irmãos dele arrumam um complô e falam, lá vem ele, então nós vamos jogar ele dentro da cisterna. Joga José dentro da cisterna, eu amo esse texto. E tudo o vento sopra contra, tudo é contra aquilo que José foi fazer. Só que interessante que José permaneceu firme. Só que interessante que José conhecia o Deus que ele servia. José conhecia o Deus do pai dele. José sabia que se ele permanecesse firme, se ele não saísse debaixo do governo de Deus, ele ia vencer, ele ia ser sustentado. A Bíblia fala que ele é vendido para o Egito, que ele se torna escravo. Olha que interessante isso, mas José estava debaixo da obediência. A Bíblia fala que ele é levado para a casa de Potifar. E tudo que José fazia, a coisa melhorava, Deus honrava. José é preso. E José ainda permaneceu fiel. E se tornou governador do Egito. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, meu irmão, minha irmã. O que você quer de Deus? Independente do que você quer de Deus, busca primeiro o reino. Independente do que você quer que aconteça na sua casa. Eu quero que meu marido seja transformado, eu quero que os meus filhos sejam transformados, eu quero talvez que minha esposa seja transformada, eu quero que a minha casa seja transformada. Ei, deixa eu falar com você uma coisa, busca primeiro o reino de Deus. Eu já citei esse texto aqui hoje. Oséias capítulo 6 fala, como que eu vou buscar, como que eu vou andar debaixo do governo de Deus? Oséias fala, ei, prossiga em conhecer o Senhor. Prossiga em conhecer o Senhor. Leia a Bíblia, examina as Escrituras. Fala do amor de Deus, ora, chora, vai para o monte, chora, grita. Fala, Senhor, reina na minha casa. Senhor, muda a minha família, mas primeiro me muda, Senhor. Porque eu vejo defeito em todo mundo e não vejo defeito em mim. Quando a gente não vê defeito na gente, é porque a gente tem mais defeito que os outros. Deixa eu falar com você uma coisa. Olha que interessante, Deus levanta um homem chamado Moisés.
Deus levanta um homem chamado Moisés. O povo já era escravo, o povo estava vivendo só para comer e só para beber. Talvez para vestir, não sei. Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo do Egito. Por quê? Porque Moisés estava debaixo do governo de Deus. Moisés entendeu que a palavra de Deus tem poder. Moisés entendeu, imagino eu, Moisés falando com Deus: Senhor, se a sua palavra está sobre a minha vida, eu só preciso cumprir, porque a palavra é minha, a palavra do Senhor. Interessante o que Jesus fala em Mateus capítulo 28. Jesus fala: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ou seja, eu vou direcionar vocês a fazer algo. O que, Senhor? Vai o que, Senhor? Vai andando, pregue o evangelho, faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o governo de Deus é você entender que você é direcionado por Deus. Você entender que tudo na sua vida é aprovado por Deus. É você entender que você tem que largar tudo que você fazia para fazer somente a vontade de Deus. Mas e aí? Como é que eu vou desenvolver? Usa o nome de Jesus, o poder de Jesus, a palavra de Jesus. Para isso você tem que entender. Você andar debaixo do governo de Deus, é você falar: Senhor, muda toda a estrutura que eu estou vivendo. Muda todo lugar que eu estou vivendo, Senhor. É você entender que Deus falou com Josué: Senhor, é onde eu colocar a planta dos meus pés, as pessoas não têm que mais ver meu rosto, tem que ver a face do Senhor transmitida através da minha vida. O governo de Deus é quando a gente deixa de praticar o que a gente praticava e faz de novo. É como eu já disse aqui, é o que Paulo falou em Coríntios: é você morrer para o mundo e viver para Cristo. Estabelecer o governo de Deus na sua casa é você orar, é você olhar com os olhos de Deus. Olha que interessante, Samuel fala que Deus olha para Samuel e fala: Samuel, vai na casa de Jessé, tá, Senhor, unge um filho dele a rei. Beleza. Imagino eu, quando Samuel estava saindo, Deus chamando ele e falou assim: Samuel, mas espera aí, presta atenção no que eu vou te falar. O quê? Não olha com seus olhos, olha com os meus. Porque o homem vê a aparência, o ser humano vê a aparência, mas eu vejo o coração. Por isso que hoje a gente vê uma prostituta sendo transformada, virar pregadora da palavra. Hoje a gente vê um ladrão sendo transformado, se tornando pregador da palavra. Porque nós temos que olhar as pessoas não com os nossos olhos, com os olhos de Deus. O que nos transforma é a palavra. Está vendo que interessante isso? Quando está falando na Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus, que estas coisas vos serão acrescentadas: comida, vestimento, bebida. Mas eu vivo porque eu estou pagando conta. Meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa: você está vivendo da forma errada. Não que você tem que pagar suas contas, porque tem que pagar, mas você tem que administrar a sua vida. E você só vai aprender a fazer isso da forma certa quando você sentar na mesa e falar: Senhor, me ajuda a desenvolver isso aqui, porque eu não estou dando conta. Quando você atrair a presença de Deus para a sua vida e falar: Senhor, a partir de hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Senhor resolver, e quando o Senhor quiser que eu faça alguma coisa, o Senhor manda, porque eu estou disposto a obedecer. Enquanto nós estivermos querendo fazer da nossa forma, ou melhor, enquanto nós estivermos fazendo da nossa forma, nós vamos viver tribulados, nós vamos viver apertados, nós vamos viver cada vez mais difícil. Não é que com o reino de Deus, buscando o reino de Deus, é mais fácil, não. Mas a gente consegue, a gente tem uma solução para resolver melhor. A gente tem uma visão melhor, a gente tem uma visão além do alcance. Eu tenho aprendido isso, eu tenho meditado na Bíblia, eu tenho falado: Senhor, tem tantas pessoas que conhecem a Tua palavra, Senhor, e hoje vivem murmurando. E Deus tem falado comigo: não, porque eles só conhecem, mas o meu governo ainda não está na casa deles. E eu tenho orado bastante para falar: Senhor, que a sua vontade, que a sua presença venha reinar na casa dessas pessoas, Pai. Venha desde o menor até o maior. Esse dia para trás eu estava conversando com uma menina que estava falando: olha, eu estou orando bastante, e eu conheci Jesus Cristo por causa do meu filho de 5 anos. Eu falei assim: como? Ela falou: meu filho de 5 anos, porque eu falei com ela assim: vamos falar de Jesus? E ele falou assim: mas quem é Jesus? Menino de 5 anos.
A pergunta é, gente, será que nós, conhecedores da palavra, estamos vivendo debaixo do governo de Deus? É uma época que a gente está murmurando demais, que a gente, não vou falar vivendo escondido não, mas a gente tem que viver isolado. A gente não pode mais pegar na mão das pessoas, apesar que antes, quando a gente esticava a mão para pegar na mão das pessoas, muitas vezes as pessoas recuavam, as pessoas tinham vergonha de falar, Pai do Senhor, meu irmão. Hoje a gente usa máscara visível, mas tinha pessoas que já usavam máscara antes. Tinha pessoas que já falavam o nome de Deus, e Êxodo capítulo 20, versículo 7 fala, não usar em nome de Deus em vão, ou não falar em nome de Deus em vão, mas tem pessoas que já faziam. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Meu irmão, independente do lugar que você está, viva debaixo do governo de Deus, muda a sua vida a partir de agora, independente aonde você está agora, comece, Paulo escreve na carta aos Coríntios capítulo 11, fala, examinar, pois, o homem a si mesmo. Paulo está falando, ei, olha primeiro como que está a sua vida com Deus. Olha primeiro se você é digno de fazer o que você está fazendo, ou melhor, de você ter o que você tem. Olha primeiro se você merece a família que você tem, se você merece o emprego que você tem, se você merece a situação que você está vivendo. Examine a sua vida primeiro. Eu gosto muito desse texto, porque isso, toda vez que eu leio esse texto, ou melhor, toda vez que passa esse texto na minha cabeça, eu começo a pensar, poxa, Senhor, como que eu estou vivendo para o Senhor? Senhor, será que eu estou vivendo da forma que o Senhor quer que eu viva? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou instruindo os meus filhos da forma certa? Ou do jeito que eu quero que eles sejam? E muitas vezes da forma de Deus, muitas vezes não agrada a gente. E muitas vezes da nossa forma não agrada a Deus. É por isso que nós temos que decidir em qual governo que nós vamos viver. Porque se eu falar assim, não, eu que vou decidir a minha vida, não vai agradar a Deus, porque a nossa carne nunca vai converter. É por isso que nós temos que buscar santificação todos os dias. E o governo de Deus é, agora eu sei que quem manda na minha vida é Deus. Agora eu sei que eu tenho algo que vai me instruir, chamado Bíblia Sagrada. A verdadeira e pura palavra de Deus. Se a gente pega Josué, existia uma promessa sobre o povo, Deus falou com Moisés, Moisés, guia o povo até a terra prometida, Moisés. Leva o povo. Moisés morre, algo acontece, Moisés morre, tira, liberta o povo, aí Moisés morre. Levanta um homem chamado Josué. Mas é interessante que Deus fala com Josué, capítulo 1, Josué, levanta daí agora. Eu tenho aprendido isso, que a palavra de Deus é reta. Porque Deus fala que eu vou te usar, mas pode ficar tranquilo. E não, Deus fala que eu vou te usar é agora. É por isso, como eu disse no texto, orai e vigiai, porque nós temos que estar orando e vigilante todo o tempo, porque Deus vai nos pegar para levar numa situação difícil. Quer um exemplo? A sua situação que nós estamos vivendo é difícil. Mas se a gente começar a pegar os séculos passados, já estava difícil. Se eu não me engano, no século XVIII, por exemplo, já falava da peste negra, que o povo já era contaminado, que morria muita gente. Quanto tempo já existia guerra? Quanto tempo já existia pessoas matando pessoas, desrespeito na humanidade? Olha para vocês verem. Agora, hoje nós estamos vivendo aquilo que, se a gente não proteger, atinge dentro da nossa casa. Aquilo que, se a gente não proteger, a nossa família é contaminada. Mas só que, se a gente pensar, a gente já está vigiando muito tempo. Hoje nós temos que mostrar para as pessoas que estão sendo mais vigilantes ainda. A válvula de vida dessa mensagem é: estabeleça o governo de Deus na sua casa. Jejue, ore, grite, fale. Vai na casa do irmão, falou, irmão, ora pela minha vida. Sabe por quê? Porque eu preciso aprender a orar na minha casa. Meu irmão, faça isso, faça aquilo. Mas eu preciso entender na minha vida que é Deus que vai mudar a situação. Eu estou falando de Josué, olha que interessante. Josué levanta, começa a levar o povo para a terra prometida. Josué fala assim, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Josué, Deus fala com Josué no capítulo 6, olha, Josué, nós vamos fazer dessa forma. Vai dar uma volta, todo mundo em silêncio.
Vai dar outra volta, todo mundo em silêncio. Na 7ª volta, Josué, aí sim, pode fazer barulho. Sabe por quê? Porque a minha palavra está sobre a vida de todo mundo. Só vai dar certo quando for cumprida através da minha palavra. Se a gente pegar João capítulo 21, vai ver Pedro falando, olha, eu vou pescar. Mas Lucas capítulo 5, vai ver Pedro também pescando, jogando a rede, passando a noite inteira e Jesus pregando. E Pedro não pescando nada, e Jesus entra no barco e fala, Pedro, joga a rede. Pedro joga a rede, imagina o coração de Pedro falando, Senhor, mas eu pesquei, joguei a noite inteira e não deu peixe. Jesus fala, não, joga a rede. Quando Jesus falou, Pedro, joga a rede, Jesus está falando, Pedro, você estava fazendo fora da minha palavra. É por isso que dá errado. A Bíblia fala que quando Pedro jogou a rede, ele tentou puxar e não conseguiu. E Jesus fala com Pedro, Pedro, a partir de hoje você vai continuar sendo pescador, mas é de almas. A partir de hoje, Pedro, você vai estabelecer o reino de Deus na sua casa. A partir de hoje, você vai estabelecer o governo de Deus na sua casa. A partir de hoje, Pedro, você vai fazer tudo para o reino de Deus. Então você não vai precisar mais ir atrás de comida, você não vai precisar mais ir atrás de bebida. Sabe por quê, Pedro? Porque agora você vai entender que é Deus que vai sustentar a sua casa. Mas para isso você tem que entender que você vai viver para o reino de Deus. Só que interessante que João 21, Pedro estava com os discípulos. Depois da morte de Jesus, Pedro fala, eu vou pescar. E os discípulos falam, Pedro, eu vou contigo. E Pedro volta a pescar e passa a noite inteira jogando rede. Ou seja, Pedro sai de debaixo da palavra de Deus. Ou seja, Pedro deixa o governo de Deus e vai fazer aquilo que ele queria fazer. Ou seja, o governo de Deus não estava mais em cima da vida de Pedro. Agora era o governo de Pedro em cima da vida de Pedro. Ou seja, sou eu que decido. Sou eu que decido o que eu vou fazer quando esse vídeo acabar. Sou eu que decido como é que vai ser o meu domingo. Não, meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Pedro passou a noite inteira pescando de novo. Jogando rede para lá e para cá. E só que o problema, quando você sai de debaixo do governo de Deus, muitas pessoas vai também, porque muitas vezes nós somos influência para as outras pessoas. A Bíblia fala que os discípulos passaram com Pedro. Frio. E de manhã cedo não tinha pescado nada. Aí tinha um homem com uma churrasqueira acesa, um peixinho frito na beira da praia, e fala aqui, joga do lado direito. A Bíblia fala que jogaram do lado direito e não conseguiram puxar de novo. Por quê? Aquele homem que estava na beira da praia era Jesus. Era o dono da vida. Era aquele homem que falou com Pedro, Pedro, a partir de agora, o governo de Deus vai ser estabelecido na sua casa. Eu quero dizer para você que quando a gente sair debaixo da palavra de Deus, nada vai dar certo. Eu quero dizer para você, enquanto a gente estiver debaixo do governo de Deus, nós estamos libertos, estamos protegidos. Mas não nos deixa de viver, não nos deixa da gente viver vigilantes. Ou melhor, nós temos que, mesmo debaixo da palavra de Deus, debaixo do governo de Deus, temos que estar vigilantes. A Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. O governo de Deus nos dá uma garantia que nós estamos andando da forma certa. O governo de Deus nos dá a garantia que nós estamos transmitindo a coisa certa. Deixa eu falar com você uma coisa. Depois do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós fomos afastados da glória de Deus. Ou seja, a promessa que repousava sobre a nossa vida não existia mais. O pecado afastou tudo. Ou seja, se a gente pegar de Malaquias até Mateus, é 400 anos do silêncio de Deus. Deus não fala nada. O governo de Deus não manifestou mais na nossa vida. Ou seja, no silêncio total. Era eu com eu, alguém com alguém, pronto. É um por si. Todo mundo por si, melhor dizendo. Ninguém mais falava, Deus não agia. Quero falar com você uma coisa. Deus levanta dois homens, um chamado João Batista, outro chamado Jesus. O primeiro é João Batista. O que Deus faz? Vem lá do deserto, debaixo do governo de Deus. Qual que era a obrigação de João Batista? João Batista abre o caminho para o Salvador passar. A Bíblia fala que João Batista veio, pregou, fez discípulos, anunciou. Jesus veio, pregou, morreu na cruz e nos libertou.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, fala que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe o que eu quero dizer isso? Com isso tudo que eu falei, quando a gente atrair Jesus Cristo para a nossa casa, nós vamos nos reconciliar com Deus. Quando a gente falar, Senhor, eu quero que o teu filho permaneça na minha casa. Eu quero que a partir de agora o teu filho governe a minha casa. Eu quero que a partir de agora o teu filho seja o chefe, seja o sacerdote da minha casa. Aí sim, nós vamos começar a enxergar com os olhos de Deus. Nós vamos começar a enxergar da forma que Samuel enxergou na casa de Davi. Nós vamos começar a enxergar com o coração. Nós vamos começar a enxergar o coração, não a aparência. A válvula de vida dessa mensagem é: estabeleça o reino de Deus na sua casa. Atrai o governo de Deus para a sua vida. Mostre para as pessoas que da forma que você vive é a melhor forma. Mostre para as pessoas que, dependente de notícia ruim, mostre para as pessoas que se eu morrer em Cristo, nós temos um lugar melhor para a gente ir. Ensine para as pessoas que existe um jeito, que ainda existe solução. Ensine para as pessoas que ainda tem algo para acontecer de melhor. A mensagem que eu quero passar é essa, meu irmão. Para de viver debaixo do seu governo, para de viver conforme a sua vida, conforme você quer. Pare de fazer conforme você quer. Muitas vezes nós queremos bater de frente com as pessoas e colocar o nome de Deus no meio. E muitas vezes Deus está falando, olha, é hora de você ficar calado. Josué capítulo 6, quando o pessoal estava dando volta em volta da cidade de Jericó, ninguém falava nada. A ordem era, fica calado. Quando Deus mandar a gente ficar calado, fica calado. E muitas vezes nós queremos falar a hora que é para nós ficarmos calados. Muitas vezes as pessoas não acreditam num Deus que nós servimos, porque o nosso testemunho é o contrário daquilo que agrada a Deus. Mas deixa eu falar com você uma coisa. Estabeleça o governo de Deus na sua casa. Junta a sua família agora, fala assim aqui. Olha para os seus filhos agora, olha para a sua esposa, olha para a sua namorada, olha para o seu marido, olha para a sua casa e fala assim, Senhor, tudo que eu tenho eu não sou merecedor, mas a partir de hoje eu vou ser grato ao Senhor buscando a tua face. A partir de hoje eu vou ser grato ao Senhor, Pai, buscando primeiro o reino. A partir de hoje, Pai, tudo que eu for fazer, eu vou ajoelhar e pedir o Senhor permissão primeiro. Se a gente vê a história de Daniel, uma história magnífica. A gente vai ver Daniel preso e debaixo de uma ordem de um governo chamado Nabucodonosor. E falando assim, todo mundo agora vai comer das iguarias do rei, ou seja, todo mundo vai comer da comida consagrada a outros deuses. E Daniel fala, peraí, eu não posso fazer isso. Por que não? Eu não posso. Faz o seguinte, traz só legumes. Traz só legumes e água, que para mim está bom. Não, mas o rei mandou, não, traz só isso. Porque Daniel sabia que aonde ele colocasse a planta dos pés, não é ele que tem que ser mudado, é o lugar que tem que ser mudado. Porque o governo de Deus estava sobre a vida de Daniel. Muitas vezes nós invertemos as coisas. Muitas vezes nós mudamos a situação. Muitas vezes nós entramos numa casa, em vez de transmitir aquilo que é de Deus, nós absorvemos aquilo que está dentro de casa, para não ofender ninguém. Eu aprendi uma coisa, que a palavra, além de refrigerar, ofende. Como assim, meu irmão? Está pregando heresia? Não estou não. Porque para a gente mudar, primeiro a gente tem que se sentir ofendido, a gente tem que sentir um lixo, para a gente começar a fazer a coisa certa. E quando a gente não entender que a gente está vivendo da forma errada, que a palavra de Deus que vai transformar, a gente não muda. A palavra de Deus primeiro tem que ofender a gente, para a gente examinar nós mesmos e começar a viver da forma certa. A época da gente passar a mão na cabeça dos outros, passou. A época da gente falar, meu irmão, aqui, vai acontecer, passou. A época da gente falar assim, meu irmão, continue do jeito que você está, é só orar, passou. O negócio é, agora você tem que largar o que é que você fazia e começar a fazer aquilo que agrada a Deus. Quando Deus falou com Josué, só para terminar, quando Deus falou com Josué, Josué, medita no livro da lei dia e noite.
medita, lê, observa, ora. Josué, você não pode afastar do livro da lei, ou seja, da minha palavra nunca. Imagino eu, se eu não me engano, versículo 8, versículo 9, imagino eu olhando para Josué, Josué falando com Deus, Senhor, mas por quê? E Deus falando com Josué, para que seja bem sucedido. Ou seja, para que as pessoas vejam o meu governo através da sua vida. Não deixe de conversar com Deus. Não deixe de entregar sua vida para Deus. Não deixe de falar com Deus, Senhor, comece a transformar, comece a me transformar de dentro para fora. Comece, Senhor, a tirar todo o lixo do meio que eu estou vivendo. Começa, Senhor, em nome de Jesus, começa a fazer com que eu transmita a Tua vontade. Eu tenho que dar testemunho da minha vida, Pai, através da Tua palavra, da transformação da Tua palavra, Senhor. A minha vida tem que ser testemunho para as pessoas. As pessoas têm que entender que tem como ter mudança ainda. As pessoas têm que entender que vale a pena. As pessoas têm que entender que buscar primeiro o reino de Deus é eu largar tudo e falar, Senhor, vou começar do zero. Eu vou começar do zero. Estabeleça o governo de Deus na sua casa. Estabeleça o governo de Deus na sua vida. Estabeleça o governo de Deus no seu serviço. Estabeleça o governo de Deus aonde você for. Se Deus falar prega, você prega. Se Deus falar, fala da minha palavra, você fala. Se Deus falar pula, você pula. Se Deus falar, olha, no meio da fila do banco, do supermercado, louva, você louva. Todos que eu citei foram bem-sucedidos. Porque o governo de Deus foi estabelecido na vida deles. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quero deixar um agradecimento aqui para você que está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Continue sendo fiel. Porque o dízimo serve para a expansão do reino de Deus. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo, porque tem pessoas fiéis com dízimo, com oferta. Tem pessoas que entenderam que buscar primeiro o reino de Deus é fazer com que o reino de Deus seja multiplicado, seja expandido. Então glorificamos a Deus pela sua vida. E você que ainda não é dizimista e ofertante, vai aparecer o número da conta aqui. Então você dizima, oferta, deposita e manda o comprovante para a gente. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Amado Pai, Pai, no meio de tempos tão difíceis, Pai, nós ainda continuamos acreditando na Tua palavra, Senhor. Pai, em tempos difíceis, Pai, nós sabemos que está difícil ir e vir agora, Pai. Pai, está difícil, Pai, até a gente entrar num banco para sacar o dinheiro, talvez, Pai. Pai, entrar no supermercado para comprar alimento está difícil, Pai, porque é fila para todo lado, é regra para todo lado, Senhor. Pai, mas nós aprendemos, Pai, que nós temos que andar debaixo do Teu governo. E uma das coisas, Pai, que a Bíblia nos ensina também é cumprir a lei dos homens, Pai. Pai, se for para usar máscara, nós vamos usar, para usar álcool, nós vamos usar, Pai. Nós vamos andar conforme agrada o Senhor, Deus. Pai, mas em nome de Jesus, Pai, todo lugar que chegar essa mensagem, Pai, chegar, Pai, esse culto de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja transformação de dentro para fora, Pai, que o Teu governo seja estabelecido, Pai, que haja mudança, Pai, que haja renovação, Senhor, que haja restituição, Pai, que haja arrependimento, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque quando isso tudo passar, Pai, nós vamos ter prazer de reunir e abraçar, Pai. Nós vamos ter o prazer, Pai, de glorificar, Pai, mais e mais e mais o Teu nome, Deus. Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade, Pai. E que a graça do Senhor, Pai, esteja em nossa vida, Pai. E que Teu governo continue sendo o nosso privilégio, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, Deus abençoe. Glória a Deus.